Fala galera, aqui quem fala é o Deus do Novo Mundo. Estamos aqui em mais um vídeo para eu explicar sobre a parte lá que eu falei que do versículo de Ezequiel, que se refere ao rei de Tiro, ao invés do diabo. Mas depois eu citei que ele era Arimã, né? Que era inspirado no deus Arimã, mas na verdade Arimã ele sempre foi mal, desde o princípio, segundo Gatas, que é o livro do Zoratrismo, o livro sagrado deles. Existia dois princípios espontaneamente ativos no cosmos. Ele era Spentamanhu, o espírito do bem, e Yangamanu, o espírito do mal. E segundo o que dá para saber, a árvore da morte ela é constituída por como posso dizer, constituída pela morte, como entidade suprema, e ele é visto como o governante supremo das clifotes, e é visto até como possivelmente a quem gerou a rebelião nos céus, e Samael era um dos anjos dessa rebelião. Essa é a verdadeira origem de Samael. Ele não é nenhum Satanás, personificação do mal. Na verdade, quem é personificação do mal aqui é o próprio Arimã. Basicamente uma cópia que fizeram no Novo Testamento, as histórias de Jesus, né? Na verdade nem se chama Jesus, se chama Yahshua. E aqui fala ele como sendo o pai da mentira, mas antigamente existia o Arimã, que tinha também o Drush, que significava mentira, caos e falsidade, engano. Muito similar ao conceito de Satanás, porque Satanás no cristianismo Satanás tem duas formas. Ele tem a forma de Samael, é a forma real dele, digamos assim, e a forma mitológica dele, que ele sempre foi mal, mas não foi bem assim. O verdadeiro Samael ele não é a personificação do mal, ele é visto como um demônio à parte, e sim o demônio que não tentou, mas deu conhecimento do bem e do mal para Eva, que é o conhecimento diz que é o conhecimento das trevas, da luz irrefletida, e o consequente afastamento de Deus. E a Bíblia tem toda uma narrativa que fala que tem na Bíblia que vários erros de contexto histórico, como que eu falei, né? Como que o abismo ele está fechado se não existiam as chaves, sem a ressurreição de Yahshua.
Então porque ele não teve as chaves da fundação do mundo. Ele primeiramente teve que ressuscitar aqui no temporal e exaltação, ou seja, é uma mentira, uma puta de uma mentira que as pessoas acreditam muito fortemente, mas isso não significa que não existe. Eu tenho uma crença na lei de Telema. Faça o que tu queres, que é tudo da lei. Mas que lei? Exatamente, lei nenhuma. Eu acredito que o mundo foi feito pelo caos e tudo foi ordenado pelo caos e tudo vai voltar para o caos e a árvore da vida vai ser destruída e tudo vai voltar para o caos original, sem restrições ou limitações da causalidade, onde nós poderemos ser para sempre felizes. Não seria a vida eterna, porque a vida eterna seria o fruto da vida e da árvore da vida, que na verdade o cosmos ele não funciona como um sistema temporal, ou seja, fora de época, ou seja, infinito. Ele é sem tempo, ou seja, ele funciona temporariamente, ele funciona com início e fim. Mesmo isso demorando muito, e na Bíblia existe um versículo, existe vários correlações, enigmazinhos das escrituras que você tem que, e das religiões que você tem que interpretar, porque senão você não vê o verdadeiro significado. Falou lá na Bíblia que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia escuridão sobre o abismo, e o Espírito de Deus movia sobre as águas. Basicamente, aqui fala que Deus criou até o nada, porque se era sem forma, vazio é void. Então Deus criou o nada também, mas aí teve a teoria que Tiamat é um desses seres, desse caos primordial, mas não faz sentido absolutamente nenhum, porque ele é o deus Enki da linhagem desses deuses, porque foram os deuses mais jovens que lutaram contra os deuses mais velhos e ganharam, né? Segundo o poema de Inumilich, que é o mais forte candidato a... Na verdade, não é mais forte não. Primeiro é mito sobre a criação, e tem evidências na mão esquerda dessas entidades, que elas existem mesmo. Não se dá ao fato de que tudo que está no poema é verdadeiro, mas que as entidades existem, e os conceitos que estão no poema existem, e como eu disse em outros vídeos, e
porque os cristãos acreditam que tudo tem um início, a existência teve um início e ela vai ter um fim. Não, ela tem um início e não vai ter um fim. Mas eu acredito que, então, muitas pessoas acreditam que a existência não teve início e não vai ter um fim. Que eu creio fortemente isso seja certa, ou seja, não houve uma criação nem na terra, nem dos céus, nem da terra, porque o que simboliza os céus? Na Bíblia já se perguntaram que ele criou os céus? O que simboliza os céus? E a terra? Pode tipificar alguém falar que é o tempo e o espaço, mas não tem como não fugir da teoria que Enki é o mesmo ser que Riel é, porque ele que teve a história de Gênesis, do mito do Jardim do Éden e tal, do mito da criação do homem, do mito do dilúvio. Não tem como não considerar que ele não é a linhagem assim, descendente, nem pai e mãe. O pai dele é Anu e a mãe dele é Antu. Ele é Anunnaki e o Demiurgo. Mas enfim, eu vim mais para corrigir essa falha nos vídeos, né, que eu consegui notar, que não tem nada a ver. O Arimã sempre foi mal, e aquele versículo era sobre o rei de Tiro, uma lamentação para ele, não citando a origem de Satanás, que ele aperfeita seus caminhos, surge iniquidade nele. Na verdade, era sobre a queda desse reino, né? Segundo o que eu sei. Uma lamentação sobre ele. Um poema. É uma lamentação em forma de um poema. Mas enfim, é isso. Deus, o mundo vazando e tchau.